Essa semana nós começamos a falar sobre um tema muito bom de falar. Não é fácil, mas eu gosto muito, que é falar sobre amor. E meu marido sempre fala que falar sobre amor é muito fácil, falar eu te amo é muito fácil, mas que viver esse amor e demonstrar esse amor é que não é tão simples assim. É verdade. E nesses dias nós postamos ali no Instagram. Todos os dias, a primeira linguagem de amor, a segunda linguagem de amor, ela não tem uma ordem, né? Cada uma é uma. E eu postei as 5 linguagens de amor do Dr. Gary Chapman. Eu gosto muito, gente, de falar sobre linguagens de amor. Já é a segunda postagem que eu faço lá no blog e tentando, assim, não ser repetitiva, mas querendo que as pessoas entendam mesmo qual é a relação de conhecer o amor e realmente esse amor fazer parte da sua rotina doméstica, da sua rotina dentro de casa. Claro que depois, quando você se enche, né, desse sentimento, se enche desse sentimento consciente, é mais fácil de você expressar o amor lá fora, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, enfim. Mas o meu trabalho é dentro de casa, o meu foco é dentro de casa. Então, quando nós falamos nas linguagens do amor, isso surgiu quando começamos uma época, os baby steps, todo dia primeiro nós começamos, e o primeiro baby step é brilhe a sua pia. Naquela primeira semana, né, tem os 7 baby steps seguintes, e um belo dia uma amiga surtou quando ela viu um copo sujo depois que ela tinha lavado toda a louça. Gente, ela não lavou o copo de novo, ela não gritou para ninguém ir lá lavar o copo, ela simplesmente jogou o copo na parede. Foi tão, sabe, profundo aquilo, que ela realmente sentiu muita raiva, ela ficou muito brava por causa daquilo. E a gente começou a trabalhar esse sentimento. O problema não foi o copo, mas ela se sentiu desrespeitada, ela não se sentiu amada, ela não sentiu que o trabalho dela estava sendo reconhecido, entende? E depois do que aconteceu com ela, é que nós começamos a trabalhar dentro do programa as linguagens do amor e agora nós estamos entrando com as formas do amor. Por que, Marjorie, isso é tão importante? Você pode até não fazer determinadas coisas e não, sabe, não ter conhecimento de determinadas coisas. Isso não é desculpa, mas por não saber, né, você não faz melhor do que você já fazia. Agora, quando se trata de casa, de família, de sentimento, a gente fala tanto que ama, a gente fala tanto que faz tudo pela família. Porém, você tem que ver se os seus valores e aquilo que você realmente está fazendo, as suas atitudes estão em congruência, se elas realmente estão ali paralelas, estão caminhando juntas. E falar das formas de amor, como ontem eu falei sobre o amor filos, né, que é um amor entre família, é um amor entre amigos. Hoje tem sido, os grupos têm sido essa demonstração de amor, né? As pessoas se doando, as pessoas fazendo umas pelas outras ali em grupos, amigos e família, né, distante. Hoje eu falei sobre o amor storge, que é o amor que nós temos entre entre os pais e filhos, né? Nós pelos filhos e os filhos por nós. Marjorie, tá, mas eu ainda não entendi por que que nós precisamos saber as linguagens do amor e agora as formas do amor. Como eu disse, não tem uma ordem lógica. Mas se você entende a linguagem do amor e você descobre a sua linguagem do amor, é mais fácil de você entender porque as pessoas não estão respondendo o que você está falando. De repente, literalmente, você está falando grego para pessoas que não falam grego. Então, elas estão escutando, mas elas não estão entendendo. É muito bom você pensar que cada um fala uma língua. Então, sim, a mãe, a dona, ela tem que ser poliglota. Ela tem que entender todas as línguas e, principalmente, ela tem que falar todas as línguas. E a língua primária dela tem que ser entendida por todos. E aí sim, a pessoa entendendo o que você está falando, é mais fácil dela corresponder ao que você está querendo. E é interessante que algumas mães falam da seguinte forma, né? Eu fiz essa
figura, mas não é bem assim. A mãe para no meio da casa, coloca a mãozinha e fala assim: eu falo grego nessa casa, ninguém me entende nessa casa, ninguém me respeita nessa casa. Não é isso. É só a forma como a pessoa está entendendo. Ou seja, ela não está entendendo. Muitos maridos não estão entendendo, muitos filhos não estão entendendo e você se sente desrespeitada. Porém, como você é dona, ou está prestes a ser dona, você agora começa a entender as línguas e a falar essas línguas. Então, sim, você passa a ser poliglota, já que são 5 línguas. E agora nós entramos com as formas do amor. Como eu disse, o amor filos é aquele amor de família, aquele amor que você tem pelos seus pais, já você sendo casada, pelos seus irmãos quando sendo casada, aquele amor de fora. E o amor storge é o amor de dentro de casa. Então é o amor entre irmãos, é o amor entre pais e filhos. E por que é importante? Porque se você sabe que o seu amor ele está num nível maior ou menor, mais baixo, mais elevado, mais forte, mais você tem ali uma forma de descobrir o equilíbrio. Por que equilíbrio? O amor ele impede muitas vezes o outro de voar, conforme a intensidade desse amor. Então você vê filhos que ficam realmente muito revoltados quando os pais têm um novo relacionamento, ou quando até mesmo quando é entre os pais, né? Tem filhos que esse amor é tão exagerado que ele tem ciúmes do pai com a mãe. Isso precisa de um equilíbrio. E você só vai saber como agir, como equilibrar, se você souber que tipo de amor é esse e como fazer. E muitas das vezes é preciso sim procurar uma ajuda profissional. Marjorie, você está falando que a gente precisa procurar um psicólogo e tal. Na minha opinião, todo mundo precisa. Todo mundo tem alguma coisa ali que precisa desabafar, que precisa falar. Em vez de falar com qualquer um, devia procurar um profissional, na minha opinião. Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu acredito mesmo no trabalho deles. Todo mundo precisa de um coach, na minha opinião. Por quê? É muito mais fácil um olhar de fora para te levar de um ponto a outro. É muito mais fácil a responsabilização. Então, quando você tem uma família que de alguma forma não está ali equilibrada em algum ponto, por que não procurar ajuda, né? E por que que o amor é tão importante? Porque é justamente no amor que nós erramos. Às vezes nós amamos tanto que nós erramos muito, e alguns erros são irreparáveis. Então, você descobrindo ali a sua linguagem de amor principal, descobrindo as outras, descobrindo a linguagem dos seus filhos, do seu marido, é mais fácil de você entender e ser entendida. Quando você descobre os tipos de amor, é mais fácil você ter um equilíbrio nesse tipo de amor. Por exemplo, quando o seu filho já está crescido e ele já está se preparando para sair do ninho. Gente, eu ainda não estou vivendo essa época, minha filha ainda tem 16 anos, a mais velha, mas eu imagino que seja muito difícil. Então, desde já, eu tenho que me preparar para essa situação, para esse momento, porque ele vai chegar, né? E quantas mulheres vocês conhecem que têm um sentimento de abandono, de perda, e não é que ela queira dominar sobre a vida da filha ou do filho, é porque é uma coisa que não foi trabalhada. E não é porque ela precise ou tenha alguma deficiência, mas é porque ela tem uma sensação de perda. E muitas das vezes ela nem sabe por quê. É um tipo de amor que precisa de equilíbrio. Você vê pais que, por alguma razão, né, estão num novo relacionamento e os filhos sofrem, os filhos realmente sofrem com a entrada dessa nova pessoa. Então, o amor storge, ele não é muito dado a mudanças. Todos os dias lá no meu stories eu estou colocando um tipo de amor. E esse vídeo aqui é para explicar por que nós estamos estudando isso, por que eu vou falar nisso por pelo menos uns 30 dias dentro do programa. Porque a identificação do amor, o porquê do amor, falar sobre o amor, identificar realmente em que nível está esse amor, faz diferença na sua organização pessoal. Faz diferença nos seus resultados em relação à sua carreira. Ontem o Bruno Giuliani contou sobre uma mulher
que ela tinha tudo para dar certo e ela desistiu da carreira dela porque o marido não ia suportar que ela ganhasse mais que ele. Tá, muitos poderiam julgar esse marido, muitos poderiam julgar essa mulher pela escolha que ela fez, mas foi uma escolha dela. O valor marido era muito maior do que o valor carreira. E isso não é vergonhoso, isso não é um problema. É assim que ela se sentiu feliz. Muitas pessoas não estão felizes porque não sabem exatamente qual o seu valor e qual o nível de amor que é mais importante. E outra coisa, só para finalizar esse vídeo, é que você entenda mesmo qual é o seu sentimento em relação ao seu parceiro. Qual é o seu sentimento em relação aos seus filhos? Qual é o seu sentimento em relação a você? Que tipo de amor você está tendo? Gente, algumas pessoas estão amando o marido como se fosse filho. Estão tratando o marido como se fosse filho. Tem alguns casamentos que quando os filhos nascem, o pai começa a chamar a mãe, né? O marido começa a chamar a mãe de mãe e a esposa chamar o pai de pai. Não é. É marido, é pai, é filho, é esposa. Cada um tem o seu papel. Esses papéis invertidos invertem muito além do que são apenas palavras. Tem filhos que não entendem que os pais têm autoridade. O pai não é amigo do filho. O pai é pai do filho. É companheiro de caminhada, é companheiro de jornada, mas a autoridade de pai não é de amigo. Algumas brincadeiras que nós fazemos em relação aos filhos, em relação aos pais, são admissíveis até certo ponto. Em algum momento você tem que mostrar quem é o pai, quem é a mãe e por que essa brincadeira não é aceita. Eu vou deixar para vocês algumas postagens que já foram feitas para que vocês entendam. Mas vale a pena ir lá conferir e ir no blog para estar sabendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Combinado? Até amanhã no próximo vídeo.